conceito da arquitetura medalhão? Eu devo utilizar ela em tudo? Sim ou não? Eu devo conhecer esse conceito na hora de aplicar soluções de dados? Sim ou não? Então, vou desmistificar isso, certo? Foram perguntas que eu recebi com uma certa frequência nas comunidades, no WhatsApp, no meu Instagram, certo? Então, aproveita, não deixa de seguir @LRDataConsult, certo? Lá eu compartilho sobre o mundo de dados para vocês. E antes de tudo, se você não me conhece, me chamo Luciano Borba, sou engenheiro de dados, sou cofundador da Data Driven School, certo? Venho atuando aí no mercado de TI há mais de 10 anos, no mercado de dados há mais de 5 anos. Tenho aqui esse canal para ajudar pessoas como eu a poder aprender e crescer mais dentro do mercado de dados. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conceito do medalhão. Então, vamos lá. Minha tela já está aqui, certo? E aí eu trouxe aqui, devo usar o conceito de medalhão para tudo? O que é medalhão? O que é a arquitetura medalhão, né? Essa arquitetura medalhão foi uma arquitetura criada pela empresa Databricks, certo? Basicamente, ela separa o ambiente entre bronze, prata e ouro, certo? Geralmente, por que essa separação? Porque cada camada ela tem um objetivo ali para a resolução do seu projeto de dados, certo? Geralmente a camada bronze vai estar o dado cru, o dado daquele jeito, dado para auditoria, certo? Ou seja, vamos lá, o dado cru, o dado para auditoria, porque eu vejo muito comum a galera usar o dado bronze só um overwrite ali, e só sobrescreve, sobrescreve, sobrescreve. Como é que a gente vai ter auditoria das mudanças que aconteceram nesse processo? Fica a dica, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, isso é o medalhão. É você pegar o seu dado e dividir em 3 fatias, certo? Uma fatia para a camada bronze, uma fatia para a camada prata, outra fatia para a camada ouro. Não sei o que é que eu vou fazer em cada uma dessas camadas. Isso é papo para outro momento. Não só vamos se ater a isso nesse momento, certo? Quando eu preciso usar um medalhão, certo? O medalhão deve ser utilizado em muitos cenários, porque ele é bem aplicável. E tem outros conceitos de Data Warehouse antigo, de BI tradicional, que é muito próximo do medalhão, certo? Mas em geral, você vai utilizar ele muito para auditoria e confiabilidade. Você precisa de um rastreamento de mudanças dos dados. Não necessariamente você precisa isso para dentro do BI, mas você precisa isso para dentro do seu ambiente, para trazer confiabilidade, para no caso de auditoria você ter lá essa informação, para no caso da necessidade do reprocessamento você conseguir fazer isso através dos dados que tem dentro da camada inicial, certo? É muito bom utilizar o conceito de medalhão quando a gente atua com múltiplas fontes, porque uma das etapas que são aplicadas dentro do conceito de medalhão é a padronização, a normalização de tudo que tem ali. A gente vai padronizar, vai trazer tudo isso dentro do mesmo nome, com a mesma nomenclatura, certo? O cliente que vem de vários sistemas vai ter o mesmo padrão, com os mesmos dados. Então, é muito legal, certo? Existem N outros cenários. Use o medalhão. Não se abstenha a usar o medalhão. É muito importante para você, enquanto profissional de dados, conhecer e saber aplicar o conceito de medalhão hoje em dia. Porque é um conceito amplamente utilizado dentro do mercado de dados, certo? Mas, uma dica: não use o medalhão com PyQuery, tá? Só uma dica. Já vi usar PyQuery para fazer medalhão. E se você for olhar a fundo o que é o medalhão e o porquê de cada camada, você vai ver que o PyQuery não vai atender essa necessidade, certo? Onde eu não devo usar? O medalhão pode ser usado em streaming? Pode, certo? Mas por que eu coloquei aqui o streaming? Porque tem que ter muito cuidado no processamento que é feito dentro desse streaming ali para o conceito de medalhão. Por quê? Porque se eu aplicar uma transformação muito pesada, uma transformação que envolva muitos passos, eu não vou estar trabalhando em streaming, certo? Eu vou estar trabalhando em new real time, porque eu tenho tempo de movimentação desses dados de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então acaba que ele não é mais streaming. E sim, é um new real time. Ele é bem próximo, mas não é streaming, certo? Então, se você precisa de streaming de fato, teoricamente, você não vai seguir pela linha do medalhão, certo? Outro ponto é, você tem os dados, você recebe dados prontos da fonte e você não tem uma necessidade histórica. Em muitos cases, nem é necessário você usar o conceito de medalhão. Eu já vi muita gente pegar a planilha do Excel,
carregar essa planilha de Excel dentro de um Lakehouse, para partir daí criar o conceito de medalhão de uma planilha de Excel de 1.000 linhas. Será que de fato isso é necessário? Será que todo o custo desse processamento que você fez para essa planilha, que eles não precisam de dado histórico, para você aplicar um medalhão, será que tudo isso valeu a pena no fim para o seu painel? Se valeu, vida que segue. Se não valeu, será que você poderia ter economizado mais tempo? Será que você poderia ter economizado mais dinheiro fazendo o básico, certo? Eu já vi também muita gente recebendo dado que já foi processado por uma área de dados. E eles entregam lá o One Big Table, né? E que é uma tabela única com tudo, todas as informações ali dentro. E aí a galera pega isso aí, escreve na camada bronze, aí na camada prata, é, aplica uma transformação muito louca aí para mudar algumas coisas, para mudar nomenclatura, para mudar ali, às vezes por um nome que quer no BI dentro do Lakehouse, certo? Eu já vi gente querer botar nomes grotescos em colunas, ainda na camada nem de visualização, porque eu quero que no BI apareça assim, então já vou colocar aqui assim no meu banco, certo? E o caminho não é bem por aí. Dentro do ambiente do Lakehouse, do Warehouse, a gente tem que deixar nomes que sejam que tenham um tipo de, como é que eu posso dizer, de tipagem de nomenclatura, que a gente possa identificar uma taxonomia, a palavra é essa, tem uma taxonomia, a gente identificar qual o tipo de dado, sobre o que aquela coluna está falando, certo? E na terceira camada aplica ali o fato de dimensão daquele one big table e diz que tem um medalhão. O cara pegou uma tabela que já vem pronta, já vem com os dados padronizados, aí criou uma segunda camada, fazendo algumas transformações de nomes e tal, e depois criou uma terceira de fato dimensão. Será que ele não poderia simplesmente pegar essa tabela e já criar o fato de dimensão e aplicar na hora da diferença entre o fato e dimensão, já aplicar essas alterações de valores? Porque no final tudo já vai estar aqui, certo? Isso estou dizendo para volumes, para dados que vêm prontos, que não é o cenário. Em geral, a gente vai usar o conceito de medalhão em muitas soluções e isso vai valer a pena sim. A única forma que eu tô querendo, a única coisa que eu tô querendo trazer aqui é um ponto de atenção. Porque hoje em dia eu vejo muita gente no mercado querendo aplicar as coisas, mas sem nem saber de fato por que ela tá aplicando. Eu tô fazendo só porque eu vi numa postagem do LinkedIn que é bom. Então é por isso que eu tô fazendo, certo? E te digo uma coisa, se você tá indo por esse caminho, você tá indo pelo caminho errado. Tem um passo para trás e comece a entender os porquês. Porque é isso que vai fazer uma diferença gigantesca na sua carreira, nas suas soluções, nas suas entregas, na sua valorização, entre outros pontos. Aqui, ó, uma imagenzinha da própria Databricks, certo? Sobre o conceito aqui sobre a arquitetura medalhão, certo? Então ele fala aqui, ó, sobre ele traz aqui ó, o bronze, certo? Como uma camada round integração, uma camada stage ali, uma lane zone, por exemplo, certo? Onde a gente vai ter os dados crus de várias fontes distintas, certo? Ali que tem que ser possível fazer auditoria, ter confiabilidade, fazer reprocessamento desses dados, certo? Porque esse é o objetivo em geral da camada, essa camada bronze. Na camada silver é uma camada onde vai ter dados filtrados. Eu sei que eu não vou usar dados, eu não preciso de dados de 2000 para trás. Então já filtro esse movimento entre a camada bronze para a camada silver, certo? E aí eu já tenho essa questão. Eu também posso aplicar limpeza. Eu não quero os campos nulos, por exemplo. Eu não quero quando o ID esteja em branco. Então, são algumas limpezas que a gente pode estar aplicando. Aqui, geralmente, a gente também traz a padronização de taxonomia. A gente coloca a aplicação de taxonomia, geralmente, na camada silver. Aqui tem outro ponto também que eu vou trazer. Geralmente, regra de negócio já é criada aqui, certo? Em alguns cenários, em outros cenários não. Aí vai depender do arquiteto, da governança de dados que atua, certo? Dentro do ambiente. Eu costumo avaliar ali a cada projeto onde como vai ser a criação. Por quê? Porque às vezes a regra de negócio ela deve ser feita através de valores agregados. E se eu fizer isso dentro da camada Silva, que esse valor ainda não está agregado, eu vou estar gerando mais processamento do que deveria, certo? E às vezes não. Então, eu gosto de avaliar muitos cenários. E na camada Gold, que é a camada final, a gente vai ter aí
tabelas de agregações, tabelas no estilo fato-dimensão, certo? Tabelas que eu possa, por exemplo, comparar o estado atual com o histórico. Em geral, tabelas prontas para análise. Tabelas que o próprio Databricks chama de business level. Tabelas que já estão no nível de negócio, certo? Para que o negócio possa consumir, para que possa ir para os BIs, para que possa ir para as inteligências artificiais, fazer seus modelos de machine learning, por exemplo, entre outras soluções. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever. Se você quer saber mais sobre conceito de dados, dá uma oportunidade para o curso de engenharia de dados, a função que precede o código, para o curso de engenharia de dados moderna, a fundação que precede o código. O código foi um curso que eu fiz dentro da data do Even School para mostrar e apresentar os conceitos de dados para as pessoas, para que elas entendam que não é só chegar e utilizar a ferramenta e pum, você é um grande engenheiro de dados. Não, a gente tem que entender bem esses conceitos, quando usado, por que usar, do porquê ele existe, para a partir daí a gente poder se desenvolver enquanto profissional. Agradeço para você por estar assistindo esse vídeo e aquele abraço.